Fala pessoal, tudo bem? Para mais uma live hoje. Hoje vamos falar com o professor Dilson, que trabalha na equipe do Fluminense, que é coordenador das categorias de base. Nós vamos falar um pouquinho de marcação quadrante, né? E alguns outros assuntos também, tá bom? Então já abre espaço aqui para vocês, quem tiver interesse de perguntar alguma coisa relacionado, né? Ao quadrante, relacionado ao Fluminense, alguma coisa da metodologia deles, alguma relação que eles fazem com o futebol também, fica à vontade. O professor Dilson já está por aqui. Eu já vou fazer o convite para ele para a gente iniciar. Então já enviando aqui. E aí, professor? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bom. Professor, primeiro de tudo, muito obrigado, viu? Por estar aceitando vir bater um papo com a gente. Eu, quando que tive a oportunidade de conversar com você pessoalmente no estágio do Cabeça o ano passado, quando você falou, poxa, acompanho o seu canal, eu já tinha até visto tudo, algumas participações suas no Desvendando, para mim foi um privilégio muito grande saber que um profissional do seu gabarito, assim, já tinha acompanhado um pouquinho, né, do nosso trabalho. Então, poxa, poder estar te batendo esse papo aqui com você e aprendendo com você aqui no Desvendando é uma grande honra para mim, viu? Seja muito bem-vindo. Foi fantástico. O estágio, além de nos proporcionar uma enorme capacidade de estar nos qualificando, né? De estar vivenciando outras experiências, também foi conhecer algumas pessoas, né? E você que eu só tinha contato pelo Facebook, acompanhando a sua página, foi muito legal te encontrar lá, né? A recíproca verdadeira para mim também é uma honra, principalmente pela tua coragem, né? Hoje em dia as pessoas tem um pouco de receio de expor suas ideias abertas ao público, né? E você já tem feito isso há bastante tempo e proporcionando a nós trazer sempre uma ideia diferente também do que a gente já vem fazendo, né? Tá muito legal. Até briguei contigo no outro, pô, não deixa aquela página morrer não, mantém, porque com certeza ela é fonte também de conhecimento para todos nós. O prazer é Sim. todo meu. Cabeça tá aí, fala pro Cabeça que hoje é quadrante, não tem nada de com aquela conversinha dele, não. Hoje é quadrante a conversa. Ele vem com aqueles triângulos dele lá querendo nos pegar, né, cara? Não, hoje é só defesa quadrante. Ô Dilson, para a gente iniciar o nosso bate-papo, conta um pouquinho da sua história para nós. Eu sempre peço isso para os convidados, para a gente conhecer um pouquinho, né, da onde o Dilson vem, como que ele iniciou no futsal, a trajetória dele, e até aproveitando, quando que aconteceu essa sua paixão pelo quadrante, né? Porque daqui a pouco, depois na hora que a gente terminar o nosso bate-papo, pela sua conversa, pela sua tão clara maneira de expor o quadrante, eu tenho certeza que vai querer todo mundo sair daqui querendo marcar quadrante, porque é fantástico. Quando que a gente tem a oportunidade de ter essa troca com você, dá vontade de a gente já sair marcando amanhã mesmo o quadrante, de tão apaixonante que é te ouvir falar do quadrante. Então, se você puder expor para nós um pouquinho do Dilson, como que ele iniciou no futsal, a trajetória, e como surgiu esse amor dele pelo quadrante. Bem, vamos lá. Eu vou dividir em alguns momentos para mim que foram muito marcantes, né? O primeiro deles foi em 2001, quando eu era auxiliar técnico das categorias de base do Fluminense. O Fluminense, no final do ano, fez uma parceria com a Malve para jogar um Rio-São Paulo-Minas. O campeonato que durava ali o mês de... Era um campeonato de tiro curto, não era muito longo não, durava acho que novembro e dezembro, basicamente. Eu me lembro que teve um períodozinho que atrasou e a final foi Fluminense e Minas, justamente no ginásio do Minas, dia 30 de dezembro, né? Quando a gente volta para o Rio, já era o dia do Réveillon. E ali, cara, eu pude conhecer Ferret V como treinador da Malve, né? Foi o meu primeiro contato com ele. E lembro que desse grupo veio o Cacau, veio o Manuel Tobias, veio o Franklin Goleiro, veio o Mike Pivô, veio o Euler Beck. E eu só tive a experiência assim de estar trabalhando com base, né? Eu nunca tive contato diário com atleta de adulto. E na época, então, o diretor que a gente tinha lá, o José Roberto Carnaval, ele me fez um convite para também fazer parte ali da equipe ali que tinha os preparadores físicos que eram do clube e tal.
Só que com 2 dias de treino, assim, acompanhando o professor Ferretti, eu larguei os preparadores físicos, cara, e colei no Ferretti, acabei virando, assim, um, um meio que auxiliar dele, porque o auxiliar dele não veio, ele ficou lá em Jaraguá do Sul, né? Mas ali tudo que eu podia fazer ele para estar do lado dele, eu peguei planilha de scout, eu peguei, pô, tudo que eu queria estar mais próximo dele, assistindo a projeção, vendo o treino, vendo a maneira como é que ele se expressava com os atletas, ficava vendo a maneira como é que ele enxergava algumas coisas no jogo ali, que eu falei, cara, como é que ele viu isso? Tô sentado aqui, cara, eu não enxerguei nada, né? Aí ele foi o grande, ele foi o grande desafio, foi o grande boom, assim, para mim. Eu falei, caraca, isso aqui é muito maneiro. Aí dali, cara, eu saí pro Tio Sam. Aí tive a oportunidade de subir a categoria sub-15 e ser auxiliar do sub-20. E ali eu comecei, cara, porque tinha alguns meninos do 20 que vieram lá teve um menino, praticamente, que é o Fernando Jaraguá. Ele veio de Jaraguá do Sul, cara, e ele trouxe algumas coisas que ele já tinha vivenciado lá, no quadrante lá. E eu comecei a aplicar, né, cara? Só que eu falei, pô, ainda estava ainda muito vazio ainda minhas informações, né, cara? Até que eu vou no primeiro estágio do Ferretti lá, que ele abriu lá em Jaraguá do Sul, para justamente ver aquilo de perto, né, cara? Fiz um investimento para mim, foi o único professor do Rio de Janeiro que foi a Jaraguá do Sul, primeira turma de estágio, que era justamente para poder estar pegando aquelas informações lá de perto, vendo no dia a dia como é que aquilo funcionava. Cara, aí me encantei ainda mais, né, cara? Aí quando eu voltei, termino a minha passagem no Tio Sam em 2005, 2006. Eu vou para o Teresópolis, né, com a Maria, com a equipe sub-20 adulta, e ali foi só, cara, foi meu maior laboratório, entendeu? Era uma equipe de adulta, assim, que relativamente tinha uma idade avançada, então eu entendia que eles, marcando pressão homem, eles não iriam suportar muito, né, cara? Então a grande oportunidade foi justamente se fechar atrás, né, tentar transitar, ser muito forte em bola parada. Cara, e o troço lá funcionou, né? O sub-20 chegou a um vice-campeonato brasileiro, Taça Brasil, e o adulto ganhou os Jogos Abertos do Interior, que para ali para a cidade era importantíssimo, e foi vice-campeão estadual. Aí logo depois eu vou para o Paraguai, cara, em 2007 e 2008. Tive a oportunidade de ser auxiliar do Ferretti por 2 temporadas lá. E lá também aplicando quadrante. Então, assim, o quadrante foi entrando, foi entrando, foi entrando e não saiu mais. Então, em todas as equipes, assim, que. Aí depois eu. Deu uma travadinha. Tá. Deixa eu sair aqui, deixa eu chamar ele novamente aqui, pessoal. Caído lá. Aqui. Opa! Voltamos? Ah, que a tela apagou toda aqui para mim, cara. Tranquilo. Então, assim, teve esse período de 2007, 2008 lá em Assunção. Aí depois, quando eu volto, cara, terminou, o Ferret teve que sair, então eu voltei também. E aí, quando eu volto, eu já entro na função de supervisor, né, cara? Fiquei um ano no Vasco, e depois de um ano do Vasco fui pro Fluminense, e já estou no Fluminense agora no meio, em junho e julho, faço 10 anos, né, e um ano como coordenador geral, que eu até então exerci a função de supervisor técnico, né? Agora eu estou num pouco mais de uma coordenação um pouco mais ampla, né? Mas sempre que Entendi. posso, cara, sempre que posso e sempre que vou auxiliando algumas equipes assim lá do clube, né? A gente tenta fazer uma defesa zona, tenta fazer um quadrante ou um 2-2. A gente já entende que a gente acredita, eu particularmente, que é uma defesa mais equilibradinha, né? Perfeito. O Iguita chegou a trabalhar com você? Que ele tava contando uma resenha aqui pra cima. O Iguita, sim, Iguita foi goleiro do Fluminense sub-17, cara.
É um ano fantástico lá no clube, né, cara? E ele foi um menino assim, espetacular também. E a partir dali a gente fez uma amizade assim, muito legal. Que Conheci legal. ele desde a base, acompanhei ele desde cedinho lá no Social Ramos Clube. E ver hoje ele trilhando aí um caminho muito maneiro é muito legal. Legal. O Eric também tá por aqui. Tem vários profissionais bacanas aqui acompanhando a nossa live aqui, então dá uma boa tarde para todos eles. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser perguntar, fica à vontade aqui, que a live é nossa aqui. Vamos sugar o máximo possível do Dilson. Ô, professor, vamos, já que a gente vai falar de quadrante, vamos procurar falar um pouquinho das funções, né, de cada atleta. Porque muitas vezes as pessoas elas querem marcar quadrante, mas ela não parte do início, né? Que é a função de cada atleta. Então, tem como dar pelo menos em síntese, né? Uma ideia da função de cada atleta dentro do sistema quadrante para as pessoas poderem já começar a entender algumas situações que é importante. Não adianta a gente fazer por fazer, né? A gente tem que fazer sabendo o que estamos fazendo. Então, se você puder dar uma palhinha assim de qual a função de cada jogador, do ala, do ala oposto, do pivô, do back, que assim já vai clareando um pouquinho mais nas pessoas que ainda têm alguma dificuldade. Bem, assim, a gente parte do princípio quando a gente escuta e fala da palavra quadrante, a gente se imagina e joga uma figura geométrica com um quadrado, né? Isso. A gente parte primeiro desse princípio. Então, a gente entende que se tem duas linhas de dois jogadores. Uma primeira linha com dois e uma segunda linha com dois, né? A gente opta por trazer as linhas para trás da linha do meio da quadra. Esse é um primeiro ponto. Depois, mais à frente, a gente pode até falar também do quadrante alto, uma zoninha alta, né? Mas para iniciação, assim, para começar, a gente traz como referência a linha de meio da quadra para trás, a gente tem uma figura geométrica ali de um quadrado, né? Só que o quadrante, assim, no caso eu acabei de falar assim, num quadrado, justamente quando a bola já está na ala, né? Mas normalmente na base a gente vê muito jogo de 3-1, né? O ataque está sempre iniciando com 3, na formação mais clássica, para mim, que é a do futsal, né? Que é que todo mundo aprende logo no início. Uhum. Um back central vindo com a bola, os dois laterais, os dois alas e o pivô mais à frente, né? Então, nesse momento também, o próprio Ferretti fala com muita propriedade, a gente também inicia com 3, né? O nosso quadrante gira a partir do momento para que lado a bola é direcionada pelo atacante. Tá? Então, se o atacante girou a bola para o lado esquerdo, a nossa defesa toda gira para o lado esquerdo, né? Aí tem justamente os seus princípios, os seus momentos, desculpe, os seus momentos. Né? Se você tem o ataque contrário, que está vindo com 3, se entenda-se que o primeiro é o back. Os dois laterais, então, assim, o meu central também ali é o pivô. Os dois laterais um pouquinho numa linha de trás, como fosse 3 linhas de marcação, né? E o back atrás. Então, no momento que a bola gira para um lado, sobe o ala da bola, um dos alas sobe, né? O back, o fixo continua centralizado ali, para justamente realizar o desenho, né? E aí tem 2 paradigmas que são quebrados aí, né, cara? Porque a gente sempre aprendeu que quem era marcado pelo pivô era o back. Nesse caso, na defesa quadrante, não. Quem acaba marcando o back é o ala oposto que entra e vira back, porque o back saiu na cobertura do ala. Justamente para a gente configurar aquele desenho 2-2, um desenho de um quadrado onde tem a bola. Então, assim, a ideia básica é o seguinte: a bola está na ala, você está num desenho de 2-2, você está num desenho quadrado. Perfeito. E até aproveitando aqui, o professor Marconi Moura, né? Ele pergunta assim, se a marcação é por setor. E o professor Alisson Matias, 44, ele gostaria de saber se o quadrante seria efetivo em uma situação de o adversário realizar o movimento entre linhas. Então, essas duas situações. O primeiro objetivo do quadrante é você ter cobertura do drible, né? O homem que vem para uma questão individual, ele tem sempre uma cobertura próxima, e a outra fechar as linhas de passe.
fechar todas as linhas de passe possíveis. Lógico que tem um perigo aí que esse jogador, quando começa a aparecer muito entre as linhas, é justamente o que pode ser que quebre o nosso quadrante. Por isso que o homem da bola precisa estar fechando essa diagonal. Ele fecha essa diagonal justamente para cortar essa linha de passe por dentro da defesa. Né? Outra coisa, a primeira pergunta que fugiu. Que era a questão do setor, né? Quadrante. Aí me recordo um dos educativos que a gente utiliza, né, cara? Que eu sempre falo que a defesa zona é a defesa que está no chão. A zona está no chão da quadra, né? Em todos os educativos que eu utilizo, eu uso uma ferramenta que é fita crepe. Né? A quadra precisa estar toda marcada no chão, que é justamente no momento que você se perde, é simples a criança só olhar para o chão, procurar a fita, procurar o setor. E um dos educativos, justamente ali na metade da quadra, você traçar 4 quadrados com fita, né? Uma ali do centro do gol até o círculo central ali, e uma mais ou menos ali um pouquinho à frente do tiro de 10 metros, né? E cada um ali vai cuidar do seu setor, né, cara? Isso é um dos educativos que a gente usa com bastante frequência também. O Iguita, ele manda uma pergunta para você aqui, professor. Ele pergunta aqui, ó, no quadrante a defesa muda quando o ala, depois de dar o passe do outro lado, corta por dentro ou corta por fora? Vou repetir. No quadrante, a defesa muda quando o ala, depois de dar o passe do outro lado, corta por dentro ou corta por fora? O princípio vai continuar sendo o mesmo? Bem, vamos lá. Eu prefiro que as equipes dê um passe e cortem por dentro. Porque eu entendo que eles vão sair de uma zona marcada e vão entrar em outra. Quando começa a cortar por fora, aí a gente já cria um pouco mais de dificuldade para a nossa defesa. Entendeu? Tudo que eu quero é que aquele cara do centro toque e ande por dentro. Porque justamente ele vai encontrar lá a minha segunda linha lá que está paradinha lá esperando. Entendeu? Então eu acredito que ele saia da primeira zona que ele está marcado e quando ele corta e sai por dentro, ele entra na segunda. Agora, quando eles começam a tocar e cortar por fora, justamente já cria um pouco mais de dificuldade. Entendi. Mandar um abraço pro Netão aqui, que acabou de entrar também, tá falando assim para você, professor. Dilson Mito, Vanildo Neto. O Neto é muito interessante que assim ele tem trazido para nós a defesa setorial, né? E eu tento encaixar o quadrante dentro da defesa dele ali, cara. Eu tô muito na zona amarela e na zona vermelha, no caso daquele que ele defende, né, cara? Então eu tento cada vez ali. Eita! Cadê o professor? Voltou. Que apagou. Tá estranho, cara. Tem hora que só aparece você. Ixi. Vamos indo, professor. É por causa também de muita gente fazendo live, né? E aí nossa internet não estava preparada para isso, né? Então vamos se adaptando. Professor, eu tenho até uma curiosidade para poder estar te perguntando. É a questão justamente desse homem de cobertura, né? Porque tem alguns treinadores que utilizam, por mais que seja cobertura, de alguns modos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o quadrante do professor Flavinho, é uma cobertura que está um pouco mais já posta na ala, né? Então ele já induz mesmo o cara lá e a cobertura sai bastante. E alguns outros treinadores optam pela cobertura e flutuando até o momento que o portador da bola ele é induzido, ele vai para a coisa e é acionado para sair. Das duas maneiras está correto, lógico que não existe certo e errado, mas qual que é a maneira mais segura da gente poder estar fazendo o quadrante em relação a esse homem de cobertura? Ele já se posicionar um pouco mais aberto, evitando mesmo esse passe de fundo, muitas vezes, ou ele se posicionar de modo que conforme o portador da bola vai avançando, ele vai saindo também. Uhum. O pessoal está pedindo aqui para pegar uma prancheta aqui, rapaz.
Eu vou ver, é que eu tô com sem tripézinho, eu tô segurando o aparelho numa das mãos aqui. Mas eu vou ver se rapidinho eu consigo aqui Beleza. achar uma pranchetinha, né? Nesse momento. Ah, tranquilo. Assim, cara, por isso que eu estabeleço as fitas, cara. E dou liberdade para que cada um vá até a sua fronteira, entendeu? Acho o tempo ali. Por isso que eu coloco sempre, toda atividade, mesmo assim que eu esteja realizando o quadrante, para quem vai marcar ali na defesa, vai estar sempre as figuras, os quadrados, os quatro quadrados ali preenchidos, entendeu? E eu dou tipo essa postura, eu dou essa liberdade, essa autonomia para eles perceberem, não só estando muito para trás da fita, também como não muito para frente, entendeu? E sempre peço, né, cara, e o nosso jogo é todo empurrado para a linha lateral. Quando tu fecha a diagonal, você acaba liberando o corredor para o cara aí, entendeu? Só que também tem outro problema aí. Tem muita gente que acha que é só fechar a diagonal, empurrar o cara para a ala e achar que já acabou a tua função ali no primeiro momento. Que o cara pode ir embora para a ala que tem cobertura, não. Você justamente fecha uma linha de passe da diagonal, você traz o cara um pouquinho para a linha lateral para limitar a ação dele, o espaço dele, para ali você fazer o desarme. É uma sequência randômica de movimento que precisa realizar. Não só simplesmente fechar a diagonal e parar. E o homem da cobertura vai percebendo no momento. Se tem alguém atrás, ele toma um certo cuidado. Se não tem, ele já pode até adiantar um pouquinho mesmo esperando, entendeu? Como tem Uhum. caso também que quem faz essa cobertura atrás, né? Quando o cara saiu e foi driblado, é o próprio goleiro. O goleiro que sai lá e enfrenta aquele cara que tá lá no fundo. Os restantes, cada um cola no seu. Perfeito. E quando que há um drible, vamos imaginar que o portador da bola ele foi agressivo, ele até conseguiu evitar a situação, mas ele levou um drible, pegou um Ele jogador muito continua, habilidoso. ele continua com ele não perdeu função ainda. Muita gente acha que perde função, não. No meu não. Não perde função, continua e dando nele até você encontrar a cobertura. Por Perfeito. exemplo, já teve momentos assim que eu andei experimentando assim, esse cara da bola, ele passava para o corredor e cortava por dentro. Já teve alguns momentos que a gente estava com tanta dificuldade que eu pedi para aquele cara que fechasse diagonal seguisse com ele. Nessa hora eu desmancho o quadrante, só que esse cara que domina, esse cara que está vindo pelo corredor que dominou, o meu fixo está um pouco atrás dele, vindo também nele. E vai empurrando ele para voltar, vai empurrando ele para trás, como se fosse para ele sair da zona vermelha e para a linha amarela. E aí eu remonto um outro 2-2, entendeu? Porque a gente estava Entendi. criando muita dificuldade. Então eu falava assim, cara, se a gente encontrou essa dificuldade aqui, quando o cara tocar no corredor, ou cortar pela ala, ou cortar por dentro, nesse momento você vai com ele. Nesse momento virou um homem. E traz o cara de novo, tira o cara da zona vermelha lá e traz para amarela, e de novo a gente configurou um 2-2. Eu vou ver se eu E consigo. Eu vou ver se eu consigo. Eu posso sair daqui um minutinho para tentar pegar a prancheta, não? pode, professor, fica à vontade. Vai lá. Que pode ser melhor aqui, rapidinho. Beleza. O... Aproveitando aqui, pessoal, o professor Dilson já vai voltar. Vocês que quiserem mandar alguma pergunta, já aproveitem aqui e já podem estar mandando também, tá? Ele foi lá pegar uma prancheta lá e nós vamos dar sequência, beleza? Vamos aproveitar o máximo possível desse grande profissional, tá bom? Isso, depois a gente já vai entrar nesse bate-papo com ele, né? Que é a cobertura da cobertura, né? Uma permuta, fazer uma permuta certinho, né? Em alguns lugares também sobreposição. Então, nós vamos bater esse papo com ele, tá bom? Aí a gente já, vamos ver. Perdi o seu já. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir novamente. Aí, tá aqui de volta. Beleza, vamos aproveitar. Aqui. Beleza, professor? Opa, peraí, deixa eu me ajustar aqui.
ela não cair aqui. Tá legal aí, não? Ela. Ah, beleza. Acho que dá pra todo mundo ver, né, galera? Se você quiser colocar em pé, professor, consegue colocar ela em pé? Acho que ela tá o problema é que horizontal. Isso, aí ela fica legal. o problema é que eu tô sem suporte aqui para manter ela em pé aqui. Pera aí. Beleza. Eu ainda não tenho esse estúdio igual o Cabeça tem, não, entendeu? Cara, em pé eu tô com dificuldade, só se eu tirar o fone. Não, não. Então faz o seguinte, professor, deixa ela daquela posição que tava, e aí o pessoal vai olhando certinho. Opa, foi? Foi? Tá tranquilo. Show de bola. Consegue visualizar, não? Consegue? Eu vou só definir assim. Primeiro eu vou colocar os 4, que eu tô com muito botãozinho aqui. Beleza. Então vamos lá. A gente tem no primeiro momento o ataque com 3, perfeito? Perfeito. E a defesa também com 3, né? Então lá, então assim, o lado que passou, né? É o lado que a minha defesa vai girar. Então a minha defesa toda entrou. O homem da bola foi e fechou a diagonal. O back continua ali fechando a atravessada de bola, evitando a comunicação desse jogador com esse. Se tiver que ter comunicação com esse, tentando passar primeiro por esse. O back aqui, ó. Desculpa, o ala oposto entrou todo para dentro. Foi lá basicamente para a linha do pênalti. E o pivô aqui, ó, já saiu próximo para estar postado ali para fazer a cobertura. Aí veio aquela informação, né? Aí essa situação aqui que o cara passava para cá, ó, Uhum. e cortava ou por fora ou por dentro, eu estava indo com ele. Nessa hora eu desmanchava e tentava Uhum. empurrar esse cara da bola para sair da zona vermelha e voltar para a linha amarela. Sim. Aí nessa hora eu já estava dois novamente. Perfeito. Eu comecei porque a gente estava tendo tanta dificuldade, e a gente fez esse experimento. Foge até um pouquinho dessa característica, né, da defesa quadrante, zona clássica, né? Mas foi uma forma da gente encontrar, porque a nossa equipe estava começando a se perder. Quando esse cara às vezes cortava por dentro e eu não tinha pressão no nome da bola lá no fundo que estava na zona vermelha, entendeu? Não sei se E deu pra... essa pressão no homem da bola, ela é fundamental, né, professor? Porque principalmente a postura dele, né? Porque muitas vezes o jogador que vai abordar, ele vem muito em pé e com a perna aberta e facilita muitas vezes um passe entre pernas, né? E às vezes são detalhezinhos que às vezes dentro da defesa a gente, se não perceber, não é nem erro do sistema, é um erro de uma situação que a gente está facilitando para o ataque, né? E aproveitando, professor, qual que é a altura correta, assim, da gente poder estar fazendo a marcação quadrante? Tem uns que utiliza 10 metros, outros 12, outros 13, já ouvi treinador utilizar nos 14. Qual que o professor é uma altura ideal para a gente poder estar fazendo esse tipo de defesa? É o professor JG, né, professor? Ele perguntou se seria uma mista nesse momento. Sim, não deixa de ser mista. A gente faz uma troquinha para ajustar.
Quando até também mostrei para vocês um educativo, um momento que a equipe vinha com muito padrão redondo para cima do meu quadrante, a minha defesa também girava. Minha defesa também girava para encaixar. Até nos videozinhos que eu mostrei para vocês, era justamente eu estou rodando para poder reencaixar. Eu rodo, eu desmancho para reencaixar, eu desmancho para poder reencaixar. Né? Sim, a quadra de 40, tomo pela referência ali a zona onde você, treinador, fica em pé. A zona de substituição ali. A quadra de 40 ali é um bom ponto de referência para os teus atletas. Entendeu? Porque no jogo não vai ter as fitas, né? No máximo que você tem algumas quadras, você tem até da sorte de ter a marcação do voleibol. Aí tu pode usar até alguma do voleibol como referência. Mas no caso, quando não tem, por exemplo, aqui no Tio Sam não tinha. Então a referência era 40 por 20. Então a referência era a zona ali de substituição. Aquela aí onde tem a substituição, onde você, treinador, está em pé ali dirigindo. Numa quadra um pouquinho menor, aí, como é na base do Rio de Janeiro, a grande maioria aqui são quadras pequenas, né, 28, 30, 32. Então a gente usa a linha do centro como referência. Só que usar a linha do centro como referência numa quadra de 40 vai ter demasiado espaço entre a tua primeira e a segunda linha. Então as coberturas vão ficar muito longe em relação a isso. Tanto a segunda linha para cobrir a primeira, e tu imagina então um goleiro para fazer esse tipo de cobertura, entendeu? Então você traz justamente ela ainda um pouco mais para trás para poder justamente estar realizando as coberturas mais próximas, entendeu? Excelente. Então cuidado, só eu observo o tamanho da quadra que você tá, entendeu? Ah, beleza. É bom saber, porque muitas vezes a gente deixa passar isso também, né? A gente esquece de saber a quadra que a gente está, e a gente quer fazer tudo da mesma maneira e não é possível, né? É preciso ter esse ajuste justamente por essa diferenciação. O professor Mota Cavalcante Samuel, ele pergunta para você, professor, o seguinte: você utiliza o quadrante na quadra toda? Assim, na grande maioria, na metade da quadra. Eu teve um momento que a gente andou experimentando também, aí a gente chama de zona alta, né? Uhum. Na quadra de ataque. Mas na grande maioria, eu corria para trás. Eu tinha um gatilho que era 4. Então, quando a gente terminava o ataque, a gente falava 4, e justamente para todo mundo voltar lá para a linha 4, que lá era o nosso ponto de início de equilíbrio da defesa. A partir dali, a gente se organizava justamente para o adversário entrar na nossa zona. Né? A gente segue muito assim, coisas que a gente mais aprendeu e estudou nesses 2 estágios lá do Time Cabeça, foi justamente a gente certificar bastante desses conceitos dos princípios, né, cara? Os gerais e os operacionais, né, cara? Quando você tem isso bem enraizado, cara, eles te dão um norte assim muito legal para tu entender alguns treinos educativos que você faz ou que você deixou de fazer, né? Então assim, era uma situação muito legal que a gente aprendeu. Eu tenho lido muito em relação a isso, porque cada vez mais você tenta se ajustar os teus educativos em relação a isso, para que você não fere muito essa lógica do jogo. Então, assim, por exemplo, a zona absoluta, o quadrante alto, a seleção de Portugal andou fazendo em alguns momentos. Quem pega alguns tapes aí da seleção de Portugal percebeu e viu o que fez, entendeu? Mas eu sempre experimentei bastante a partir da linha de trás, entendeu? Meio da quadra para trás. Perfeito. O professor Paulo Neto, 93, ele pergunta para você, professor, o seguinte: utilizar o quadrante em nível de escola de futsal é interessante? Acho que nível escolar. A partir de qual idade a gente já pode começar a trabalhar o quadrante, professor? Assim, isso é uma boa pergunta, porque tem muita gente que acha que por a gente marcar bastante quadrante e marcar zona, a gente abandona a defesa individual. E não é, a gente precisa muito que os atletas entendam. Não dá para marcar quadrante se a tua equipe não sabe marcar individual. Até porque no nosso momento ali, que tem um portador da bola, ali, aquele momento ali é uma situação de 1 contra 1, né? Então, se você não tem um comportamento agressivo ali de estar botando o pé na bola, aquele momento também vai ser muito passivo lá atrás. Então, você vai ficar paradinho na frente. Se eu escolhi um setor de quadra para os caras entrarem, né? Que aqui eu estou bem equilibrado para poder desarmar.
Então a ideia é se eu me equilibro a minha defesa, tenho cobertura para poder estar fazendo desarme. Então ali eu tenho que colocar na bola. Em nível escolar, assim, pô, mas tu pode fazer um 2-2. Por exemplo, o sub-7 do Fluminense em alguns jogos realizou a marcação 2-2, né? Pô, foi um passo muito legal para que, de repente, mais à frente, em outras categorias, no 9 de repente, continuar um 2-2, né? E no sub-11, eu acredito que no sub-11, assim, um sub-11 vivo, você já consiga estar realizando esses passozinhos, esses momentos da defesa quadrante. Mas mais para baixo na iniciação, eu acho que um 2-2, eu não vejo problema nenhum. Mas não abandone a situação de marcação homem. Ela é fundamental também para que você aprenda e você ensine melhor o quadrante. O professor Alisson Matias, 44, ele pergunta para você, professor, o seguinte, sobre o conceito de bola coberta e bola descoberta na marcação quadrante. Vocês costumam utilizar? Bem, vamos lá. Não, não. No quadrante, o quadrante eu continuo realizando, eu realizo da mesma maneira que eu mostrei aqui para você, né? Naquela situação, por exemplo, o adversário me vem com 4 em linha, eu vou continuar com 3, né? Tudo que o 4-0 quer é que eu fique em linha de 4 também. Eu espero ele definir o passe para poder depois girar minha defesa, né? Então, assim, cobertura não, cara. Abortou me da bola, eu tenho um momento, um ponto da quadra que ali eu entendo que ali não vai passar, entendeu? Independente se a bola vai estar coberta ou descoberta. Entrou a bola na ala, eu vai, fecha a diagonal e dá na bola. Fecha a diagonal e dá na bola. Se você tomou o drible, tem cobertura. Não tenha receio de ir. Não tenha receio de ir, aproximar, parar e colocar o pé. Empurrando sempre o cara para a ala. Empurrando sempre para a ala, né? O cara vai estar limitado, o Ferretti chama muito bem com propriedade que a linha lateral é amiga da defesa. Justamente por isso, porque você limitou a ação dele, né? E ali tem cobertura. Não tem aquela história de você ficar passivo no quadrante. Por exemplo, o professor Guilherme, né, mostrou um vídeo pra gente num desses cursos aí. Um jogo que ele estava enfrentando um quadrante, uma certa morosidade, passividade. Os caras atravessando bola, atravessando bola, atravessando bola, até que a defesa se perdeu e eles sofreram o gol. Mas eu mantenho sempre o mesmo conceito. A bola entrou na área, diagonal, a borda, toda diagonal, que a gente até chama de exageradamente a diagonal. Se tomou o drible, vai ter cobertura. E continua sempre dando o nome da bola. Nessa situação aí, você tem uma situação individual, né, cara? 1 contra 1. Por isso é importante você também ter bons comportamentos individuais com a sua equipe. Até aproveitando essa sua fala, professor, do 4 em linha, você opta por esperar o jogador fazer o passe ou você utiliza a indução para justamente já acelerar a algum momento? Ou você acredita que essa aceleração, ela a longo prazo, ela não é tão benéfica devido a esse ajuste, às vezes do quem estiver no bico não ter o tempo. Eu mantenho a minha linha de 3 primeiro e Sim, mantenho um atrás e vou aguardar até que um desses passes seja definido pela ala. Um daqueles dois entendi. de centro vai andar para frente, vai entrar na zona, né? E um desses dois, e o outro que estão no centro, ele vai escolher um passo numa ala ou na outra. Ou não, ou o próprio cara, o cara que tem a primeira bola, corte logo uma linha de passe dele e já atravessa logo para a ala. E ande. Mas aí, a partir do momento que a bola entra na ala, que eu já vou girar minha defesa pro 2-2, entendeu? Mas Beleza, eu jamais enfrento eles numa linha de 4. entendi. Imagine você, O Vala- imagine você for fazer a cabeça cheia de triângulo lá, cheio de maldade com aqueles triângulos dele lá. Aí tu vai e cola os 4 lá. É querer tá tomando tabelaço na cara o tempo todo, né? Verdade. O professor Valadares Douglas aqui, ele pergunta para você, professor, qual que é o comportamento da defesa quando a bola atravessa direto ao alo oposto? Acredito que seja o passe cortado, né? Quando é que acontece? A gente trabalha para não acontecer, mas aconteceu. Trabalha pro pivô justamente evitar que tenha essa comunicação de um lado para o outro. Mas aí quando tiver, vou pegar o quadrinho aqui, ó. No caso ele diz essa, opa, aqui, Tá, beleza. tá 2-2. No caso ele diz o seguinte: a bola atravessou para lá, né?
No caso, assim, a gente vai ter que todo mundo andar para o lado. Todo mundo andar para o lado para manter a estrutura do quadrante. Se eu fizer isso aqui, nesse momento que ele está atravessando a bola para lá, e esse cara sai do fundo e vai lá, nesse momento aqui eu fico com uma linha de 3, aí tô totalmente de desvantagem numérica no fundo, e vai ser muito difícil do alo oposto entrar tudo para cá, entendeu? O que você pode, de repente, nesse caso, fazer é justamente chegar aqui até um certo ponto, que tu não tem da lógica de jogo, que é tu proteger a tua meta, né? Uhum. Do princípio operacional, é justamente, então, dar uma corridinha aqui e parar na frente. Para dar tempo de todo mundo se organizar para trás, entendeu? Porque Entendi. esse é um dos perigos assim que a nossa defesa quadrante se perde, é justamente quando a bola começa a passear de uma ala para outra, de uma ala para outra. Só que nesse momento, assim, pouca gente percebe que o ataque também está num desenho 2-2. Então a minha defesa também fica num desenho 2-2. O que eu quero evitar ao máximo aí, você conhece muito bem no princípio geral, assim, é você recusar a inferioridade Evitar. numérica, né? Perfeito. E eu prefiro sempre estar no fundo com muito mais jogadores, assim, contando com a ajuda do goleiro, entendeu? Eu tenho que estar sempre numa situação de 3 contra 2, né? Bacana. O professor Matheus Moraes, ele pergunta para você se o time adversário fizer uma troca de ala pivô, o ala da marcação afastaria pegando o pivô ou acompanharia o ala? Numa troca ala Não, pivô. não acompanha não. A gente mantém a mesma formatação, os mesmos momentos do quadrante. Também o cara tocou e cortou, fez uma ala pivô, pode deixar ele entrar, porque ele vai cair numa outra zona marcada. Depois ele pode até. Eu tenho 2 tapes de um jogo semifinal, se não me engano. Brasileiro de Seleções Sub-15, Rio de Janeiro e São Paulo. Né, que eu até andei mostrando para vocês no grupo de Zap. E depois, até se o professor aí puder me chamar no privado, eu passo para ele esses momentos editados contra a seleção de São Paulo, que eles faziam muito movimento da troca ala pivô. E a gente em nenhum momento desconfigurou nosso, o nosso formato do quadrante. Depois Perfeito, você professor. já pode passar meu contato para ele aí. Beleza. Eu Ele consigo. trabalha aqui no mesmo clube que eu, aqui na Botucatuense, eu passo o contato para ele. Então, aí, Então eu te mando, você coloca para ele aí. beleza. Show de bola. 2 vídeos editados de um pedacinho. Coisa de 2 minutinhos, é rápido, mas ele consegue ver a movimentação troca ala pivô da equipe de São Paulo, da seleção paulista, e a gente mantendo a mesma formatação nossa. Perfeito. O professor Cleiton Cavalcante, ele pergunta para você sim, se o treinador colocar um pivô no fundo da defesa, nas costas dela, como o quadrante vai se comportar? Aí vamos lá, é aquela situação, você tem que ter do princípio do triângulo, né? Que Uhum. você está controlando a bola e seu jogador no mesmo campo visual. Né? Por isso que tem muito jogo de um toque. O jogo de um toque é um jogo primordial para essa situação. Para você, Luiz, estar controlando o teu jogador e a bola. Né? Então a gente faz muito esse jogo, eu faço muitas vezes esse jogo, eu fazia, né? Por causa agora eu não sou mais treinador. Muito esse jogo justamente para melhorar esse tipo de comportamento do cara estar controlando os dois. Né? Quando ele está no fundo, justamente o cara quer fazer o quê? Eu entendo que eles querem justamente dar um jogo um pouco mais profundo para quem está atacando, justamente para largar um pouco mais as minhas linhas, né, cara? Então, assim, é o cuidado. Eu continuo mantendo, de repente, ele na frente, mas não muito longe, vigiando ele, mas não muito atrás dele, porque senão ele não pode, senão ele vai sair da quadra, entendeu? Mas ele vigia ele na frente porque ele também tem preocupação com a cobertura, entendeu? Aí o goleiro, e tenta atuar o goleiro como quinto homem. Porque se precisar Entendi. fazer uma cobertura da cobertura, pode ser o goleiro, ou de repente já teve até momentos assim que o ala oposto já foi fazer uma cobertura da cobertura, entendeu? Que o primeiro cara Caramba. da bola foi driblado,
Aí o segundo veio com uma vontade de jogar o cara lá na grade. Mas também tomou outro drible. Aí esse cara que tinha virado o back, o ala oposto, que foi sair lá para ainda tentar fazer uma cobertura da cobertura, entendeu? Entendi. E quando acontece esses lances que tem que ser esporádico, né? Porque é um lance ou outro, porque a defesa tem que estar bem ajustada. É sempre induzindo o cara, é sempre indo pro escanteio, né, professor? Sempre empurrando ele pro escanteio, né? Porque o raio de ação dele acaba menor, entendeu? Agora, quando tu fecha muito os corredores e traz os caras pro corredor central, né? Ou pro canal central, aí, como o professor Abdala não mostrou no último estágio, cara, a possibilidade dele de finalizar, de achar alguém melhor colocado é muito maior, entendeu? Então, por isso que eu uso esse conceito da linha lateral como amiga da defesa. Independente de perna. Eu prefiro tomar um chute do cara sobre a linha lateral do que tomar um cara de um chute por dentro, pelo meio, entendeu? Entendi. E até antes de eu fazer a próxima pergunta aqui do professor aqui, e quando que você joga com equipes, professor, que utiliza muito ultrapassagem, muitos cruzamentos? E que eu faço o passe na ala, ele entra pisando para ter esse enfrentamento e ter uma ultrapassagem, justamente e tendo um jogador de fundo, querendo fazer uma vantagem numérica naquele setor. O princípio é o mesmo, né? Então ele passou, é acionado e a gente roda a defesa para poder temporizar ou roubar a bola, dependendo do decorrer do lance, né? Isso. Por exemplo, o cara tocou essa bola para paralela e cortou por fora agora, cortou por fora, entendeu? Ele tá cortando por fora, assim, mas o cara que vai receber a bola vai acabar fazendo um 2 contra 1 contra o meu jogador lá que tá marcando ele, entendeu? Aí, em Sim, determinado momento, você tem que fazer leitura para fazer, pô, então acompanha agora então também. Então acompanha, cortou por fora, vai com ele, vira 2-2. Vira 2-2 não vai ter essa inferioridade numérica para nós, né? Como caso assim, recusar a inferioridade numérica, não vai ter. Nesse caso, então, se me incomodou, o cara tocou por fora, eu dei aquele exemplo ali que cortou por dentro, cortou por fora, vai com ele também. Nessa hora virou individual e depois eu tento, vou reorganizar depois a defesa. Por isso que nos nossos educativos, todos os atletas precisam passar por todos os momentos da defesa quadrante, né? bacana. Não tem aquela história de você, ó, pivô, você só vai ensinar o pivô só a fechar a atravessada de bola. Não, porque vai ter determinado momento do quadrante que ele vai estar lá atrás como back. Ele vai então ter que saber sair na ala para fazer uma cobertura. Ele vai estar numa situação de ala oposto. Então, em todos os educativos que eu faço, todas as crianças passam por todos os momentos, né? Eu faço aquele educativo que eu mostrei para vocês, básicozinho aqui, né? Que é botar uma fita na defesa, né? Dividindo a defesa aqui em 4 quadrantes, né, cara? Então, cada criança vai passar pelo momento ali. Vai ter criança que vai ter que aprender a ficar na linha de trás. A criança, em outro momento, vai ter que aprender a estar na linha da frente. Então, todos os educativos, vocês vão ter que passar por todas. O pullback lá, o back. Vai ter momento que ele vai estar ali na frente, cara. E ele vai ter que saber ou fechar uma diagonal, ou fechar um passe atravessado de uma ala a outra, como fosse um conceitozinho de tática individual, né, cara? Que tipo de atacante ele está enfrentando, que perna que o cara tá vindo para num contra um contra ele, se é canhoto, se é destro, entendeu? Então, assim, E o todos têm que passar falando por esse momento. bacana. Aproveitar até que o professor falou do educativo, só para poder ilustrar, além desse educativo, como seria uma progressão pedagógica? Primeiro esse desenho das fitas, depois utilizar a corda e depois fazer sem as cordas? Seria essa uma progressão pedagógica, professor? Ou antes do jogo propriamente dito, o professor ainda colocaria mais algumas fases? O primeiro, cara, tem alguns educativos muito legais, assim. No teu coletivo, no teu jogo coletivo formal, né? Você, em vez de fazer um 4 contra 4, faz 5 contra 4. Coloca uma Bacana. outra equipe com 5, entendeu? Não fale nada que você está treinando quadrante. E nem estipule, vocês só podem marcar do meio para trás, ou vocês podem marcar. Marquem como quiser.
Marquem como quiser. Esse é o primeiro, o básicozinho. Só que vocês vão ter sempre defendendo, vocês vão ter com uma inferioridade na defesa. O ataque vai ter sempre um a mais, né? E aí já vai te dar um grande campo de observação. Pô, será que eles ficaram todos atrás? Será que eles saíram para marcar lá em cima? Não perceberam que eles estão em desvantagem numérica? Isso já te dá alguns indicativos, entendeu? Aí depois justamente você entra da fita para os setores, né? O das cordas eu acho que pode ser um pouquinho mais para frente, né? Porque às vezes nem todo mundo tem disponível essa estrutura, entendeu? Para fazer uma corda que talvez não machuque a criança, né? As fitas podem ser um pouco mais seguras na iniciação, para justamente eles terem o conceito do que a zona está no chão, entendeu? As crianças precisam entender isso, que a defesa zona é limitada, ela está no chão. Então, se perdeu, olha para o chão. Então, nesse momento que o jogo vira o caos, né? Que a gente sempre fala aí que quem tem vantagem é quem se organiza o mais rápido possível. Olha, é só você olhar para o chão. Se perdeu, olha para o chão e procura o teu setor, entendeu? Que tá vazio. Pô, bacana. O professor Rafinha, Rafinha Futsal 01, ele pergunta para você. Ele fala, grande Dilson, na base do Flu, no futsal, utiliza-se o quadrante? Se sim, como correlaciona-se para a base no campo? Eita. Opa, Vamos lá. voltamos. Assim, cara, tem categoria que usa e tem categoria que não usa. Não tem certa obrigatoriedade, não, entendeu? Só que a gente andou. Cara, quadrante, na sua essência, a gente acabou não realizando, mas a gente marcou em alguns momentos uma defesa 2-2, alguns traçozinhos de quadrante. Por exemplo, o Sub-7 conseguiu em alguns jogos realizar um 2-2, né? Pô, funcionou. Tinha aquela transiçãozinha também, né, de sair do 3 para o 2-2, também foi legal, né? Só que tu vê às vezes que ainda a cobertura ainda está um pouco longe. Normal inerente à idade. Mas o 2-2 foi muito legal, foi muito bom, entendeu? Pô, teve o Sub-10 também, optou por uma final marcar uma zona baixa, também teve bem sucedido. O Sub-13 na Taça Brasil, em alguns momentos também utilizou, baixou um pouquinho a linha, entendeu? Fica muito a autonomia do treinador, não é uma regra imposta, não. Mas a gente pede assim que pelo menos experimentem, né? Porque em algumas categorias mais acima, eles vão utilizar, né? E no campo, assim, no campo você pode ajudar em determinado momento, porque quando você trabalha as duas linhas de quatro, né, cara? Quando você traz para o campo. Vou só posicionar aqui, ó. Quando você traz para o campo duas linhas de quatro, né? Se você esconder esses dois aqui, ó, aqui no momento você tem uma defesa 2-2, você tem uma defesa quadrante. Perfeito? Então quando tu tem um conceito legal aqui, ó, de ter cobertura do delib, de evitar os caras que jogam entre linhas, né? Então acaba ajudando assim também na iniciação. Quando você justamente realiza esses tipos de... Quando você fragmenta, né, cara, essa estrutura da linha de quatro, né? Aí isso vem na memória a defesa 2-2 que você realizou no futsal, entendeu? Pode ajudar também, acho que ajuda. Bacana. O Galácticas FC pergunta assim, quais os pontos positivos e pontos negativos da marcação quadrante? O ponto positivo é você estar equilibrado. Defesa, para mim, é equilíbrio.
Perfeito. Quanto mais você está equilibrado, melhor você vai realizar desarme, né? Aí a questão, assim, cara, de gosto, cara, é de gosto, né? Eu mesmo confesso que já teve equipe que o quadrante não funcionou. E teve outras equipes que o quadrante funcionou, entendeu? Mas eu acredito na defesa zona. Primeiro, eu gosto mais de defender zona, seja ela losango, seja ela 2-2, seja ela linha Y, seja ela quadrante. Todas essas defesas que estão classificadas como defesa zona, eu parto do princípio que você se equilibrou para marcar. Que você justamente não está simplesmente correndo atrás do marcador, né? Como fosse um jogo de gato e rato. Você sai atrás correndo do cara. Eu acho que quem está correndo muito atrás corre muito desequilibrado. Isso é um ponto de vista, né? Não é que a verdade é assim, né? Tem gente que gosta de outro tipo. Eu prefiro que a defesa se equilibre, né? Esteja pronto para poder fazer desarme desequilibrado, equilibrado. E não fique tomando drible aí em qualquer setor da quadra. Tem uma pergunta interessante aqui, professor. Como que o professor marca bastante quadrante, conhece bastante a defesa, como você enfrentaria uma equipe que utiliza o quadrante? Como que você ataca o quadrante? Conhecendo todos esses detalhezinhos importantes da defesa. Rapaz, essa é uma pergunta excelente, cara. Excelente, porque eu brinco com o Eric, treinador da Joinville, sub-20, hoje da seleção brasileira, sub-17 até hoje. A gente fez uma final de Taça Brasil e ele marcou quadrante, né, cara? E a gente também marcava quadrante em alguns momentos do campeonato. Oscilava o treinador que estava lá, o professor Marcos Jorrão, oscilou de uma defesa pressionada alta, individual, mas quando também era meia quadra baixa, era quadrante. Pô, e a gente bateu na final um contra o outro, cara. Eu não, como treinador, como supervisor. E ele marcou quadrante, cara. Pô, foi um jogo muito legal. Um tentando entrar no quadrante do outro, assim, cara. Foi um jogo muito maneiro. A gente empatou o jogo. Aí foi pra prorrogação, e na prorrogação o Joinville venceu por 2-1. Agora, a gente tentou também, cara. Tentou fazer um 3 na ala para criar uma vantagem numérica no fundo. Tentou fazer um padrão redondo para justamente mexer com a cabeça dele, desmanchar o centro dele de defesa quadrante, fazer com que a defesa dele também girasse, entendeu? Você vai tentando todas as armas que os adversários fazem com a gente, né, cara? Fazer uma entradinha por trás, como o Guita falou, em vez de cortar por dentro, cortar por fora e entrar entre linhas, entendeu? Ficou um tentando entrar no quadrante do outro e foi um jogo muito maneiro. Nossa, que Ele legal. até hoje me pede esse vídeo, ele até hoje me pede esse vídeo, esse DVD, ela tá guardado em 7 chaves. Tá no cofre. Que legal, né? O professor, tem como ficar mais alguns minutos? Posso, sem problema. Pode? Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa daqui que tá faltando menos de 1 minuto e meio e a gente abre outra para aproveitar mais um pouquinho aqui, que tá muito Tá bom. legal o bate-papo. Tá Beleza? combinado. Tá combinado. Então, beleza.